A paz do Senhor a todos, amigos, irmãos. É um grande prazer estar aqui no canal, gravando essa palavra para o canal Palavra e Louvores. Muita alegria, sou grato a Deus, em primeiro lugar. Também ao irmão Robson pelo convite. E tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para fazer a mudança, a transformação na vida do homem. Pois bem, meu nome é José Luiz, sou evangelista, congrego na AD Sul Fluminense do Frade, pastoreada pelo pastor Adrielder. É uma grande alegria poder fazer parte desse ministério. Eu gostaria de estar lendo a palavra do Senhor, que está registrada no livro de Êxodo, capítulo 13, no versículo de número 17. Essa palavra, eu intitulei essa mensagem como o caminho que Deus preparou. Gostaria da vossa atenção. Vamos estar lendo Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 17, que diz assim: Ora, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós somos gratos pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Ó Pai eterno, nesta palavra que será pregada, Senhor Deus, venha falar conosco em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Essa palavra em que lemos aqui nesta noite, ela é uma palavra muito conhecida de algumas pessoas, pois se trata de um povo que estava escravizado no Egito e outrora agora ia ser retirado do Egito depois de muitas batalhas, de muitas lutas, através da vida de Moisés. Sabemos que Deus ele tinha e tem um projeto para as nossas vidas. E essa palavra que aqui estamos pregando neste momento, nos mostra que Deus ele preparou um homem chamado Moisés para estar fazendo essa locomoção desse povo que estava escravizado no Egito. E para os dias de hoje não é diferente. Nós vamos estar vendo através dessa palavra de que Deus ele é perfeito nos seus projetos. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo tem uma experiência com Deus. Todo ser humano, mesmo talvez não sendo cristão, ele tem uma experiência com Deus, embora muitos talvez digam que Deus não existe, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele está atento, olhando por nós. A palavra em que lemos mostra que Deus, ele quando tira o povo do Egito e leva eles caminhando, ele tem duas propostas aqui, um caminho que se passava pelas terras dos filisteus, que o texto nos mostra muito bem, que era um caminho mais fácil, um caminho mais curto, ou seja, um caminho em que era mais acostumado as pessoas passarem. Mas o texto também retrata de que o nosso Deus, ele tem o poder de abrir caminho no deserto. Sabemos que nós que conhecemos essa palavra, nós vamos ver que não existia um caminho que ia para o deserto, pois o povo chegou diante do mar, E quando se chegaram diante do mar, não havia mais para onde ir. Sabemos que, e conhecemos a palavra, de que o povo estava diante de um mar, e atrás vinha Faraó com seu grande exército. Mas Deus havia falado através de Moisés, e a palavra que hoje temos, essa palavra que hoje temos para nós assim meditar nela, nos mostra de que se fôssemos olhar por nós mesmos, nós faríamos os nossos caminhos por conta própria, pois o próprio livro de Provérbios diz que há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas o fim dele é morte.
E sabemos que nós, como cristãos, nós devemos ser guiados, né, pela palavra de Deus, guiado pelo nosso Deus. Né? E aqui Moisés, ele, juntamente com aquele povo, ele era guiado por uma nuvem, né, representando Deus. E essa nuvem, durante o dia, ia conduzindo o povo. Né? E durante a noite, ela se tornava uma coluna de fogo, para também aquecer o povo. Sabemos que tudo isso para os nossos dias, trazendo para a nossa atualidade, nos mostra, né, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que representa nas nossas vidas. E é o que nós vamos falar nessa oportunidade, de que Deus, Ele prepara caminhos, né, para nós passarmos. Né? Ele preparou um caminho para nós seguirmos. Né? E que caminho é esse que Ele preparou para nós nos dias de hoje? Como Ele preparou na época para o povo sair do Egito, né? Ele abriu o mar, né? Como todos conhecem muito bem o texto, Ele abriu o mar para o povo passar, né, a seco. E trazendo para os nossos dias, Ele mostra através do nosso Senhor Jesus Cristo, né, no livro de João, capítulo 14, né, no versículo de número 6 de João, mostra de que o próprio Jesus, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, irmãos, tratando dessa palavra, nos mostra de que Jesus, Ele é o nosso verdadeiro caminho. Mas muitas das vezes as pessoas querem seguir caminhos por conta própria. Ele bem deixa claro de que o caminho, a verdade e a vida é somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo, se fosse escolher o caminho em que passar, se Moisés fosse escolher o caminho que ele fosse conduzir o povo, é claro que talvez na sua visão humana ele estaria entrando pelo caminho dos filisteus. Pois o texto mostra um pouquinho mais abaixo de que o povo estava com armas para guerrear. Né? E tinha também um homem que entendia muito bem de guerra, que era Moisés. Mas Deus disse: o povo pode desanimar se acaso encontrar uma guerra diante deles. E trazendo para os nossos dias, se nós não entrarmos pelo caminho que é Jesus Cristo, se nós não deixarmos, né, Jesus Cristo trabalhar em nossas vidas, nós não vamos conseguir vencer essa trajetória que nós temos, que é chegar a Canaã celestial. Pois bem, Jesus, Ele diz no próprio texto de João 14, a qual aqui mencionamos, nos primeiros versículos, Ele diz, né, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Portanto, sabemos que essa palavra, ela tem muito bem entender de que quando o povo saiu do Egito, Deus havia uma promessa, né, que havia feito para Abraão. Né? Lá quando Ele chamou Abraão, né, Ele fez essa promessa para Abraão, mas através de José, que foi vendido pelos seus irmãos, né, que foi levado para o Egito e foi ali escravizado, passou por vários processos muito difíceis na sua vida, mas Deus deu a José sonhos, e a qual havia sido, né, naquela ocasião, no Egito, estava se cumprindo o que Deus havia falado com José. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu amigo ouvinte, de que os planos de Deus para a sua vida não significa de que você não vai passar por momentos difíceis. Os caminhos que você talvez escolhe por conta própria pode te trazer um desastroso, né, futuro. Mas se você seguir a palavra de Deus, se você seguir os mandamentos através da palavra, eu tenho certeza de que você irá ter um futuro abençoado. Não estou dizendo que você não vai ter lutas, não estou dizendo que você não vai ter dificuldades. Eu estou dizendo de que você seguir o caminho que é Jesus Cristo, orientado por Jesus Cristo através da palavra, você estará sendo abençoado e você alcançará os propósitos que a palavra de Deus tem para a sua vida. Né? Podemos ver que quando Moisés ele
olha para a direção onde Deus estava guiando, ele percebeu de que Deus estava abrindo um caminho para ele conduzir o povo para diante do mar. Alguns talvez criticaram, mas para onde estamos indo? Não existe um caminho, não existe aqui uma rota, não vimos aqui nenhum passo de onde passou carruagem alguma. Mas sabemos que para Deus, Ele abre caminhos aonde não existe nenhuma perspectiva. Há momentos na nossa vida que nós olhamos e talvez não entendamos de que Deus está abrindo caminhos para nós passarmos. Isso não significa que esses caminhos não haverá dificuldades, pois bem que a palavra diz que se passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Se passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará. É a palavra de Deus em que diz que, em Salmo 119, no verso 105, se não me falha a memória, diz: luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, se nós hoje, na nossa atual momento, se nós não estivermos a palavra de Deus como luz para o nosso caminho, luz para nos direcionar, para nos levar, né, aquele propósito, aquela promessa que Deus nos fez, que Jesus nos fez para nós, né? Quando olhamos para esse texto em que li, nós vamos entender hoje, na atualidade, de que Deus havia um propósito para o povo, retirando o povo do Egito, porque Ele estava constituindo a nação, Ele estava realizando uma promessa que Ele havia feito para Abraão. Mas sabemos que quando o povo entrou por aquele caminho que Deus estava direcionando eles, não significava de que eles estariam, muitas das vezes, sendo atendidos em tudo. Não. Sabemos que nosso Deus, Ele às vezes nos coloca em provações, não para a nossa queda, mas para o nosso crescimento. Porque a provação, as tribulações, ela não serve para nos derrubar, não. Ela serve para nos dar experiência, para nos trazer esperança. E quando o povo chegou diante do mar, quando o povo estava diante de uma perspectiva talvez humana, de não haver caminho para eles continuarem, né? Deus, Ele diz para Moisés: toque nas águas. Ou seja, manda que o povo marche, manda que o povo vá à direção do mar. Nós entendemos de que quando o povo foi em direção do mar, o mar se abriu e eles seguiram em um caminho em que Deus abriu para eles dentro do mar. O que eu quero dizer para você nessa noite? Não se preocupe. Não se preocupe, porque o principal caminho, ele já foi mencionado aqui em João 14, verso 6. O principal caminho é Jesus Cristo. Quem tem Jesus na sua vida jamais perderá a rota, jamais perderá a alegria, jamais perderá o prazer de continuar caminhando. É claro que vai haver lutas, vai haver dificuldades. É claro que vai surgir talvez alguns obstáculos na sua vida, algumas enfermidades, talvez alguma dificuldade com seu cônjuge ou com seus filhos. Mas saiba de que este caminho, que é Jesus Cristo, Ele pode mudar, Ele muda a sua vida a partir de que você se entregue a Ele. Porque sabemos que Ele nos escolheu, e se Ele chamou você, porque a palavra diz que Ele não quer que ninguém se perca, mas para você talvez alcançar esse caminho, é necessário você aceitá-lo, a Jesus, como seu único e suficiente Salvador. E quando o povo começou a seguir no mar, atravessando ali, sabemos que o texto mostra de que Faraó, ele chama todo o seu exército, os seus cavaleiros, e ele traz essa ideia de que ele poderia trazer de volta o povo do Egito.
E trazendo para os nossos dias, o inimigo ele tenta, muitas das vezes, tirar aqueles que estão no caminho. Eles tentam tirar o foco daqueles que estão no caminho. Né? Eu não posso deixar de dizer isso aqui nesta oportunidade, de que Jesus Cristo ele diz, né, que a porta ela é estreita e o caminho ele é apertado. Né? Ou seja, se você entra pela porta estreita, é necessário que você siga no caminho apertado, mas ele vai te levar aos céus. O que eu quero te dizer para você nesta noite, que andar com Cristo, mesmo sabendo de que o caminho é apertado, é prazeroso. O que eu quero dizer para você, que aquele povo que estava caminhando naquele caminho que foi aberto no mar, que Deus abriu aquele caminho, aquele povo estava indo em direção ao deserto. Eles não estavam indo para um lugar civilizado, para um lugar que havia água de melhor qualidade. Não. Mas se aquele povo realmente valorizasse o que Deus estava fazendo com eles, eles entenderiam de que aquilo que Deus estava fazendo, né, era algo de especial. Nós sabemos que hoje, nos nossos dias, irmãos, nós não andamos sozinhos, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Pois nesse próprio texto de João 14, em que mencionei aqui, ele diz que Jesus disse, eu irei, mas eu irei enviar alguém semelhante a mim, ou alguém que possa estar com vocês até a consumação dos séculos. E é importante nós dizermos nessa oportunidade de que aquele povo que Deus não deixou ir para o caminho do Filisteu, mas abriu um caminho no mar para levá-los para o deserto, talvez quando eles estavam lá naquela ocasião, naquele caminho, eles olhavam para trás e imaginavam, né, mesmo o mar estando aberto para eles passarem, né? Alguns até mesmo criticavam, ou até mesmo diziam para Moisés, você trouxe-nos para o deserto para morrermos. Mas quando aquele povo acaba de atravessar aquele mar, e que aquele mar fecha e mata todo o exército de Faraó, um texto que que todos os irmãos amigos talvez já ouviram ser mencionado, e aí eles chegam no deserto. Ali nos mostra de que aquele povo, eles começam a reclamar e a dizer que não tinha mais água para eles não tinha água para eles beberem, que Moisés havia conduzido eles por um caminho que não tinha água, por um caminho que não tinha o principal elemento de que o ser humano precisa, que é a água. E Moisés agora, ele olha para Deus, ele ora e ele expõe o seu pensamento, né, mediante Deus, e diz para Deus, né, e quando ele observa que havia ali uma água, né, quando eles andam um pouco mais adiante, eles encontram um local que se chama Mara, né, que trazendo para a tradução águas amargas. E quando aquele povo experimenta daquela água, aquela água estava amarga. Um caminho que foi aberto e chegou até águas amargas. Mas o texto diz que Deus falou com Moisés, pega aí uma vara, uma madeira e toca na água. Isso aí simboliza a cruz de Cristo, o madeiro que Jesus foi pendurado para morrer por mim e por você. E quando Moisés ele toca naquelas águas, o texto nos fala de que aquelas águas ficaram boas, ficaram potáveis, mineral, apropriada para beber, de melhor qualidade, porque o que Deus transforma, o que Deus faz é de melhor qualidade. E quando aquele povo bebe daquela água, eles percebem que não está mais amarga. O que eu quero dizer com isso?
A verdadeira água que Jesus ali falou para aquela mulher samaritana, quando ele marca um encontro com aquela mulher samaritana naquele poço. Jesus menciona que ele era a água viva, a água da vida, que quem bebesse daquela água jamais teria sede. E quando o povo que foi conduzido para o deserto, eles encontram essa água e eles bebem dessa água, que ali foi mudada de água amarga para água doce, através da madeira que Jesus tocou, que Moisés tocou nas águas. E que eu quero dizer para você nesse momento: não se desespere diante de situações amargas, não se desespere diante de momentos difíceis. Talvez o caminho que você tem ido tem te levado a lugares amargos, tem te levado a momentos difíceis. E isso não significa que você não está no caminho em que Deus te direcionou. Porque Deus, ele nos direciona para caminhos, talvez que aos nossos olhos nos colocou talvez em condições difíceis. Olhando para o cenário que aquele povo estava diante de um lugar amargo, aquele povo estava diante de uma situação difícil, talvez para os nossos olhos humanos, nós talvez não acreditaríamos. E não é diferente nos nossos dias. Talvez os momentos amargos que você esteja vivendo, a perca de um filho nas drogas, talvez um esposo ou uma esposa, talvez numa dificuldade conjugal, talvez você está sendo abandonado por alguém neste momento, talvez você é um filho órfão, sem pai, sem mãe, mas eu quero te dizer para você nessa noite que os momentos amargos, que os momentos difíceis da sua vida podem se tornarem doces, podem se tornar maravilhosos, se você der a oportunidade para Jesus Cristo, pois Ele é o caminho que Deus enviou para toda a humanidade. Esse caminho que há mais de 2000 anos atrás, ele foi aberto para nós, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Esse caminho está disponível para você, meu amigo que está nos ouvindo nessa oportunidade. Eu te convido para que você possa aceitar esse caminho, mesmo que talvez a princípio você não entenda de que esse caminho talvez pode te trazer algumas dificuldades, mas a alegria, ela é certeza. Pois o próprio Jesus disse que em meu nome vocês sofreriam perseguições, em meu nome você seria açoitado, cairia em prisões. Mas saiba, meu amigo, que com Jesus Cristo você pode viver a maior dificuldade que for, mas com Jesus Cristo a alegria, o prazer, a esperança, ela vai estar sempre renovada em nossas vidas, mesmo diante de lutas. Eu falo isso porque nós temos experiência. Eu falo isso porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesse momento para falarmos, através dessa comunicação, através dessa rede social, através desse canal, a palavra e louvores. E eu quero te convidar para que você possa estar meditando nessa palavra. Caminhos que Deus abre. E o caminho maior, o principal caminho que Ele abriu para você é Jesus Cristo. Esse caminho, ele vai te conduzir à vida eterna. Esse caminho, ele vai te levar à salvação da sua alma, da sua vida, da sua família. Através de você, talvez, precisa tomar uma decisão de seguir este caminho que é Jesus Cristo. Pois sabemos que este caminho, ele é verdadeiro. Este caminho jamais te levará à ruína. Entenda de que Jesus Cristo, Ele morreu por nós para nos dar a verdadeira alegria, para nos dar a verdadeira água, a água que não teremos mais sede de voltar para o Egito,
pois aquele povo, em algum momento da sua vida, eles queriam voltar para o Egito, eles queriam retornar para o Egito, porque eles sentiam saudades, muitas das vezes, do Egito. E eu quero te dizer para você, não sinta saudade daquilo que você viveu lá atrás, mas saiba de que Jesus Cristo tem coisas melhores para a sua vida, para a sua família. Essa palavra, que você possa guardá-la em seu coração, pois a própria Sagrada Escritura diz que se guardarmos a palavra em nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, essa palavra precisa ser meditada dia e noite. É nessa palavra em que você vai encontrar o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, eu te convido você, nessa noite, para orar, para que Deus possa fazer um milagre na sua família, abrindo caminhos para que possa te conduzir até Jesus Cristo. Oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fizera em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, como o caminho verdadeiro, o caminho em que nos levará à vida eterna. Eu peço ao Senhor que venha abençoar cada um, talvez aqueles que estão enfermos, talvez aqueles que estão passando por ansiedade, por depressão, por alguma dificuldade, ó Pai. Eu entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus. Eu te convido para que você possa se inscrever no canal Palavra e Louvores. Dá o ativo sininho, dá aí um like, para que Deus possa também abençoar esse meio de comunicação para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agradeço a minha oportunidade.